E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 6 livros. E aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Estou com algumas reflexões, mas curiosamente, cara, aconteceu uma coisa que eu pensei em compartilhar. Eu falei, besteira compartilhar isso, né? Mas aí aconteceu novamente. E é muito curioso. Então eu vou falar sobre. Na verdade seria uma ótica sobre o egoísmo. E a gente pode filosofar em cima disso. É muito comum na realidade do trânsito, na realidade da rua, mas principalmente no trânsito. Isso está associado a uma série de outros fatores, que é o seguinte: o farol tá verde para eu passar. Aí as pessoas nos cruzamentos e etc, os pedestres, eles têm o direito de atravessar, diga-se de passagem, às vezes nem mesmo na faixa, e ao invés de corresponder a um fluxo sadio, ou seja, mesmo que ele atravesse quando já não era para atravessar, então acelerar o passo, eles andam devagar parando. E isso está associado a uma relação de os meus direitos. E é curioso, cara, porque a educação social, ela tem uma diretriz, cara, de uma compreensão mais ampla. Assim como, por exemplo, muitas vezes motoristas, mesmo no farol verde, na faixa, eles param imediatamente para o pedestre passar. Isso pode gerar um conflito, cara, de uma colisão com o carro de trás que talvez esteja distraído, desculpa, não despercebido. Mas existe ali a política correta já em o farol estar verde aos carros. E é muito curioso isso, cara, porque por mais besta que seja, né, essa reflexão, ela está associada a uma série de outras verdades, como por exemplo, os ciclistas. Eu falo com propriedade porque eu ando de bike. A bike, ela tem que andar ao lado direito no fluxo dos carros, não do lado esquerdo. Ela não pode, inclusive, andar na contramão dos carros. Pior ainda se for do lado esquerdo, sabe? E existe sempre essas coisas do tipo, os meus direitos. A bike não pode andar na calçada. Então é muito interessante quando alcançamos compreensões que vão além das regras. Uma outra coisa muito curiosa, né? A criança pode andar no banco da frente com 10 anos de idade. Cara, e se a criança for baixa? O que qualifica a possibilidade segura da criança andar no banco da frente é a sua altura e não é a sua idade. Então é muito satisfatório conseguir se libertar de algumas coisas, mas isso não faz com que você seja um rebelde ou viva o contrário disso. Nós somos regidos por essas regras e elas têm que ser vividas, né? E a gente pode pegar isso emprestado para avançar um pouco mais em algumas ideias que até mesmo cabem às relações do egoísmo, né? Eu já trouxe várias visões dessas, entre outras, como por exemplo, existe uma desatenção entre as pessoas nos ambientes compartilhados. Se você vai, por exemplo, olha que legal, né? Eu tô aqui dando seta para passar e a pessoa desesperada, ela talvez esteja com algum compromisso, alguma coisa muito séria que implica a necessidade dela de avançar, mas há um trânsito parado. E ela buzinou, fez um escarcéu e agora tá ali atrás. E ainda fez assim quando eu dei seta para entrar.
Diga-se de passagem, eu estou aqui errado gravando um vídeo no trânsito. Mas é aquilo. Quais seriam as vias de segurança? E uma senhora, olha, agora ele passou rasgando aqui do lado. Certamente ele está com alguma necessidade, algum compromisso, alguma urgência. É importante entender isso, né? Mas quão seguro seria uma senhora ou um senhor já com as mobilidades em risco, sem um reflexo, sem uma consciência de uma disposição que cabe ao trânsito, versus a mim, que estou aqui completamente atento, mas ainda assim criando um conteúdo. Então, em vias do que seria politicamente correto, eu estou errado e a senhora está certa. Mas essa é a senhora que para no farol verde para o pedestre passar, fica no meio da faixa, não dá seta. Quais seriam os riscos reais, né? Mas retomando, existem também comportamentos que são muito curiosos, como por exemplo, um restaurante self-service onde a pessoa pega um franguinho, volta o franguinho, escolhe o franguinho e fica ali meia hora, cara. Ou para com o carrinho no meio do corredor no supermercado. Cara, são realidades de pessoas que não têm uma atenção. Eu não estou dizendo que isso seja certo ou errado. Isso entra também em um fenômeno correspondente aos perfis das pessoas. Mas é impressionante quando você possui um cuidado ao bem-estar do outro versus aqueles que não possuem. E geralmente as pessoas que lutam pelos seus direitos, as pessoas que se acham corretas, cara, são as pessoas mais cegas. Porque eu, dentro de todas as minhas faculdades falhas e dos meus erros, eu rapidamente identifico quando eu erro. Eu enxergo, inclusive, alguma coisa que por uma desatenção não corresponde a um coletivo saudável. São as minhas grandes dificuldades nos meus ensaios, nos meus estudos, sendo eu o meu próprio objeto. Mas avancemos então. Tratando-se de uma característica mais voltada às nossas trocas e os nossos relacionamentos de todas as ordens, com aquilo que nos damos a alguma mudança, ou insistimos naquilo que pensamos estar certo. Trarei exemplos para poder associar essa ideia. Muitas vezes, entrando um pouco nas nossas temáticas, né, de adicção e dependência química, muitas vezes, cara, a relação da adicção, ela tá também associada a, obviamente, né, o egocentrismo, mas que entra numa qualidade de egoísmo e todas as atuações voltadas à questão do uso. Quando a gente começa a viver um processo de recuperação, depois de já machucar, decepcionar, ser machucado, ser decepcionado, alcançando alguns níveis novos de lucidez, de discernimento, até mesmo encontrando, né, vias de sanidade, também é comum viver as grandes dificuldades nas relações do egoísmo. Porque se você não colocar como prioridade o aspecto da recuperação, muitas vezes você não consegue avançar, porque se você não entender que a natureza, não de um egoísmo, mas de uma prioridade, é aquilo que possibilitará você viver então a sobriedade e a abstinência, você entra em conflito com essas questões do egoísmo. Existem alguns jargões que eles até podem servir em algum momento
mas eles são perigosos. Assim como usar a força do ódio te ajuda em algum momento, se manter no ódio é muito perigoso. Então é comum nos aspectos mais institucionalizados, que correspondem a grupos, as realidades de clínicas, internações, comunidades específicas de adicção, você ouvir algo do tipo: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A gente precisa entender o que seria essa frase, o que seria essa expressão. Isso quer dizer o quão importante será você priorizar a frequência diária, ao mesmo horário, em uma reunião de 12 passos, um day clinic, uma ressocialização assistida, terapia, psiquiatria, religiosidade, atividade física, um estudo, trabalho, as rotinas diárias. E às vezes, até mesmo pela necessidade da vida, você não consegue exercer essas coisas, porque você tem outras atenções. Às vezes, um casamento, filhos, trabalho, empresa. Mas é muito comum você iniciar essa realidade com as prioridades, que não seriam, de uma certa forma, um egoísmo, mas que, ao decorrer dessa situação, naturalmente, volta-se a relação do egoísmo, onde o não cumprimento das tarefas que uma vez fora de uma prioridade para a recuperação se torna algo a satisfazer em algum tipo de prazer. Por exemplo, deixa-se de viver a presença em um grupo de 12 passos para assistir um jogo de futebol. E aí você faz uma engenharia de barganha onde a importância da minha alegria, ela está em ter o meu momento de diversão, de entretenimento, ao invés do compromisso, aquilo que estava fazendo bem para mim. Então é muito delicado tudo isso. E essas coisas, elas são muito comuns. E elas refletem todas essas outras naturezas iniciais aqui da nossa conversa. Estendendo um pouco e deixando também de uma forma mais fluida essa conversa. Existe algumas realidades que são realmente importantes e favoráveis ao nosso bem-estar. Como eu já trouxe aqui em alguns vídeos, inclusive os próprios títulos dos vídeos são assim, dentro do que eu vou dizer agora, que é a simples realidade de fazer o que precisa ser feito. Quando a gente tem uma ideia de só viver aquilo que nos faz bem, perdemos a oportunidade de descobrir o que seria uma nova satisfação de um novo bem ao fazer aquilo que não queremos. Ontem eu experimentei novamente isso. Eu estava com muita roupa no varal, muita roupa para lavar, eu tinha que fazer comida, eu tinha que arrumar a casa, pois eu estou vivendo uma realidade de um ambiente compartilhado e ainda todas as atenções junto ao meu filho, que implicam lições de casa todos os dias, jantar a ele, banho e dormir.
Tudo isso, pois desde cedo eu não pude estar em casa e minha realidade do dia de ontem foi em diversas atenções externas que, de uma forma inusitada, aumentaram muito e fizeram com que as minhas atenções estivessem totalmente voltadas às exigências práticas do dia. E eu cheguei em casa depois de um exaustivo, longo, duradouro período de trânsito de São Paulo capital e me dei de frente com todas essas verdades. Na relação do egoísmo, a única coisa que eu sentia era: que merda, eu não quero fazer nada disso. Que bosta. Onde estão as minhas prioridades nas minhas dinâmicas terapêuticas para que então eu possa melhor existir e coexistir a toda essa unidade coletiva? Não existe. E mesmo contrariado, mas não com raiva e nem triste, apenas realmente incomodado com todas essas verdades, eu fiz o que tinha que ser feito. Ou seja, todas as tarefas que eu mencionei aqui, eu executei. Ao executá-las, ao terminá-las, eu fui preenchido por uma real satisfação de ter, então, todas as dinâmicas terapêuticas que são de minhas preferências, ou seja, a casa arrumada, as necessidades ali, né, em ter roupas lavadas e guardadas, comida feita, a lição de casa do meu filho feita, ele bem, banho, jantar, tudo se encontrou em perfeita harmonia. A grande verdade nisso é que eu possuo dentro de mim muitas verdades egocêntricas, que pelo egocentrismo, nos novos ensaios que eu tenho feito e compartilhado aqui com vocês, é impressionante como dois polares se abrem do egocentrismo, que é a relação da vitimização e da supervalorização. É curioso como eu não me identifico com a questão da vitimização, mas eu me identifico muito com da supervalorização, que tem uma origem por uma infância de muita insegurança e ao desdobramento da vida, incluindo a passagem junto às drogas, e hoje, adulto, gozando aí 13 anos de sobriedade e abstinência, anos de análise, entre dezenas de outras coisas que favorecem a minha psique, faz com que o principal objeto de trabalho que eu tenho em mim é a relação da supervalorização. Eu trago muito aqui o nome da vaidade, mas a vaidade ela pode ser aplicada nessa ótica. Então, todos esses movimentos que foram vividos ontem, entre todos os movimentos que eu tenho vivido, eles me mostram o quanto as minhas grandes frustrações, os meus grandes descontentamentos, por vezes a angústia que eu vivo, ela tem origem numa relação egoísta. E ontem mesmo eu consegui identificar todo esse processo e maior do que tudo isso que eu estou dizendo, por considerar e identificar e trabalhar as minhas falhas e os meus erros, existe também o alcance de um conhecimento das minhas verdades que são boas, dos meus reconhecimentos, das minhas identificações, principalmente em todo aquele processo em ter em algum momento descoberto e reciclar isso, obviamente, em saber o que eu não quero ser, o que eu não quero ter e como eu não quero estar. A partir deste ponto,
eu me aproximo daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero ter e como eu quero estar. Então, ainda que eu viva uma constante dicotomia entre o egoísmo e uma prioridade que seja para algo bom para mim, pois tão somente posso estar de uma forma boa ao todo quando estou de uma forma boa comigo, habita também uma neoformação dos meus limites e das minhas expansões que correspondem aos meus valores e que determinam o quanto eu posso parar ou avançar, não importa a qualidade das trocas, das vivências e dos convívios. Ou seja, a partir do ponto que eu consigo fazer todos esses movimentos, eu transmuto o que tem como origem um egoísmo, ou seja, o meu prazer, a minha satisfação, o mundo para mim, e trago então a mesma verdade. Esse que é o grande ponto, é a mesma verdade em algo como de uma prioridade para que então eu consiga melhor estar novamente a mim e assim o todo. Eu sei que ficou prolixo, então eu vou destrinchar melhor essa ideia. Conseguindo identificar esses movimentos, pois isso também faz parte de um longo caminho onde você se estuda e se trabalha, tão prontamente você consegue responder às mesmas situações de uma forma mais conectada. A minha frustração e o meu descontentamento, ele começou ontem, logo no período da manhã, e eu consegui transformá-lo ao longo do dia, mas ele voltou no período da tarde. E todas essas tarefas que eu tenho feito, elas estão me aproximando, até mesmo num nível de aceitação, que é diferente de um conformismo, como eu também tenho um vídeo aqui compartilhado, já que a realidade é essa, quanto antes eu conseguir manter pela impermanência os estados de aceitação, ou quando muito de conformismo, melhor eu estarei então para vivê-las sem que sejam de uma ordem egoísta, ou seja, não quero fazer porque o que eu tenho que ter é outra coisa pela minha supervalorização, mas que quanto antes eu executar essas tarefas, priorizando então aquilo que para mim tem importância, maior serão os meus níveis de satisfações. E isso se deu de uma forma muito perceptível ao estar no trânsito com meu filho, e em um dos caminhos que passamos tem uma parede muito grande em um local muito bonito com a projeção de algumas artes em movimentos de flores, mas de uma forma muito nítida, muito bonita, muito artística. E ele tem, por natureza, uma felicidade e conversa bastante. Então ontem eu consegui fazer essas trocas, ao invés de pensar, puta que pariu, que trânsito, caralho, tem que chegar em casa e fazer comida, puta que pariu, mano, não tem roupa. Falei, cara, beleza, por hora eu tô aqui. E aí nós ficamos juntos, parados no trânsito, olhando as flores em seus movimentos através daquela projeção, e eu pude ser tocado por um olhar de criança que há muito tempo eu não tinha.
Porque uma das grandes dificuldades na qualidade da obsessão egocêntrica é não conseguir, às vezes, se conectar com os chamados de outras pessoas. Ou seja, quando meu filho me mostra algo que para ele é encantador pelos seus primeiros contatos com as experiências e as descobertas da vida, para mim aquilo talvez não tenha importância. Mas se eu me conecto na mesma frequência, na mesma vibração, no mesmo encanto que ele, eu consigo abstrair então um pouco a minha relação egocêntrica, egoísta, e entro numa relação de uma prioridade, onde a prioridade ali nada mais é do que estar junto ao meu filho ao momento dele. E isso é realmente bem complexo, ultramente filosófico, mas faz parte de uma série de processos. Para mim, a grande importância nisso, até mesmo parecido com alguns vídeos anteriores, os vídeos recentes, com algumas temáticas que eu tenho insistido, é me identificar junto à vida e junto às pessoas em todos os seus processos. E eu não estou falando isso para me santificar ou me tornar um paladino. Pelo contrário, eu sempre aponto aqui junto ao meu mantra que eu estou aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam-se seus próprios caminhos. E a segunda parte é, eu sou um cara falho, cheio de erro, eu não sou dono de nenhuma verdade, eu não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade. E se assim estou hoje é porque eu já vivi muitas outras verdades. Eu já fui uma pessoa que quis ser dono da verdade. Eu já fui uma pessoa que quis ser amado por todos. Ser amado por todos ainda faz parte da minha vaidade. Mas eu consigo identificar isso numa necessidade real de cortejo, de status, de prestígio, mas ela não faz parte do meu valor real. E eu tenho colocado aqui todas essas falhas neste processo de desconstrução que eu estou fazendo, porque ao me aproximar realmente de todas as verdades da vida, eu consigo me preencher de uma forma mais amorosa. Melhora o meu nível de relacionamento junto ao meu filho, minha filha, familiares, amigos, vocês, as pessoas que eu trabalho. E é impressionante até mesmo algumas coisas que eu percebo junto à vida. Hoje nós estamos em uma realidade desenfreada pelo imediatismo digital, um encurtamento do espaço-tempo. E isso faz com que a real enfermidade, a real patologia, a real doença da nossa era, ela esteja presente numa degradação da psique. E não se tem mais a naturalidade de uma vida orgânica. Vivemos em constantes simulações, artificialidades e uma ansiedade imediata que não nos permite alcançar pausas ou silêncios junto à vida, porque não conseguimos estar conosco. É insuportável estar conosco. Então é importante aprender a lidar com todas essas verdades, conforme as identificações, para que então possamos de fato estar ao todo. Eu ando com os vidros abertos, eu paro no trânsito. É óbvio que existe o perigo de assalto, de crime, de agressão, mas o meu campo energético, o meu campo vibratório, a minha conexão junto às pessoas, enxergar de fato as pessoas, é muito mais de encanto do que propriamente de medo. Com certeza, eu estou pronto para em condições de, mas
eu não preciso usar desse poder. O poder que eu escolho viver é do amor e do bem. E é muito gostoso vir com os vidros abertos e a cada farol ter o comprimento. Ixi, agora é comprimento ou cumprimento? Porque comprimento é de tamanho, cumprimento é de cumprir. E cumprimentar? É cumprimentar ou cumprimentar? É cumprimentar. Então, cumprimentar as pessoas... Nossa, agora deu tilt. Quem souber aí, manda que é nós. E eu não tô falando manda que é nós para ter engajamentos e compartilhamentos. Eu não tô aqui para isso. Dá oi pras pessoas. É só oi. Tem um mano que vende as borrachinhas do para-brisa. Eu falo, ixi, mano, esse tá no descabelo, deixa quieto. É oi. Tem um mano que vende os panos de prato. É oi. Tem a vozinha que usa um cabo de vassoura como bengala. Ela não tem Pix, falei pra ela hoje, falei, puta vó, eu preciso lembrar de ter umas moedas aqui, uns trocadinhos, meu, putz. É oi, é só oi, é só a vida compartilhada, porque vivemos presos, não somente dentro de nós, como presos nos nossos egoísmos, quando não no egocentrismo de uma vitimização ou de uma supervalorização. A da vitimização, na minha ótica, ela é até menor do que a supervalorização. Porque hoje o que vivemos de grande doença é a supervalorização egoísta, cara. É o descaso ao outro. É não enxergar pessoas invisíveis. É pensar que as suas importâncias, as suas prioridades, os seus direitos, eles são mais importantes do que do outro, cara. E... ao estar junto à vida, é tão gostoso quando eu vejo uma pessoa que você consegue ler, que é um trabalhador, uma trabalhadora que está numa puta de uma correria, ou um alto executivo em seu importado blindado, que também está vivendo as suas verdades, ou uma pessoa em estado de rua, como eu vi ontem, jogado na rua, sujo, talvez bêbado ou drogado, não sei, estava dormindo. As pessoas desviam assustadas. Eu olho e penso, caralho, mano, eu já fiquei bêbado na rua. Cacete. E você se sente parte da vida, cara. Então eu quis trazer um pouco dessa relação sobre o egoísmo, que fluiu de uma forma completamente diferente do que eu tinha pensado, porque a priori o que eu ia falar no vídeo de hoje, que me deu vontade, mas a vida se manifestou de uma outra forma, era realmente sobre a conexão e a importância da execução daquilo que precisa ser feito, que muitas vezes vai enroscando. Nós temos nomes de monte. É curioso como as coisas elas mudam, né? Cara, é muito foda ser parte de uma doença coletiva da era digital. Enxergar e conseguir fazer pequeníssimas coisas diferentes, até mesmo gozar um fruto de uma vida orgânica, mas não conseguir sair dessa cadeia doentia. Porque é tão doente o que vivemos hoje, que realmente, cara, a cada semana muda uma super novidade. Eu não escuto mais sobre dopamina, eu não escuto mais sobre procrastinação, eu não escuto mais sobre bebê reborn. O que mais que tem aí? Cara, e é engraçado porque quando tem um boom, quando viraliza, tudo e todos falam disso. E detalhe, tudo e todos são sempre as pessoas que não fazem isso, que são lindas e maravilhosas, que são perfeitas, que
vivem norte, sul, leste, oeste, e cada local é o lindo e maravilhoso, mas não se percebe o quanto isso é raso, é superficial, porque não se tem uma conexão ao estado real dessas verdades. Replicam-se como se fossem supervalorizados, quando não vítimas, e ainda dentro de um egoísmo. É aquilo que eu sempre falo, às vezes não, quase sempre, aqueles que mais levantam bandeira são aqueles que menos cumprem com a totalidade da grande verdade de uma conscientização maior. E isso está completamente dentro do egocentrismo e do egoísmo. O egoísmo, ele se faz vivo até mesmo no não cumprimento do que precisa ser feito. Eu não vou lavar louça porque alguém lava. Eu não vou lavar roupa porque alguém lava. Eu não vou trabalhar porque alguém paga. Eu não vou estudar porque não precisa. Eu não vou deixar de fazer isso porque o outro fez aquilo. Eu vou fazer isso porque o outro fez aquilo. Então, é uma natureza que habita dentro do egocentrismo, mas que entra em uma verdade, cara, muito pior, que é a não execução das coisas. Porque às vezes, ou a execução excessiva de alguma coisa. Porque às vezes o que acontece, para encerrarmos, né? Porque também agora eu tô voltando em coisas que já foram ditas. Até mesmo uma ação abnegada, caridosa, ela tem uma propriedade egoísta, a sua satisfação em querer ser um ser elevado. Quando expomos os nossos feitos nobres na propriedade da exposição, não tem problema nenhum também. Mas é novamente uma busca de um preenchimento não egoísta, mas egocêntrico. Porque as nossas grandes verdades, para encerrarmos então de uma forma um pouco mais bonita, com a borboleta que passou aqui, eu adoro quando passam borboletas enquanto a gente fala, os nossos grandes feitos, cara, eles são aqueles onde ninguém vê. A nossa grande verdade é aquela que está no nosso travesseiro. Até mesmo para deixar uma conexão aí aos que bravamente seguiram comigo por quase 40 minutos. No processo da recuperação, quase sempre, já passamos o período da manhã, o período da tarde, o período da noite, 1 hora que seja, meia hora que seja, 10 minutos que seja, lutando contra aquela vontade de usar. E ao vencer aquilo, ninguém viu. Ao terminar o dia sem ter consumido o subterfúgio destrutivo na qualidade adicta, por mais doloroso que tenha sido, ao cumprimento de todas as tarefas para que isso então seja vivido, ninguém vai ver. Você precisa saber. Assim como os pensamentos, eles aparecem. Pô, eu tô aqui em X lugar, longe de tudo e de todo mundo, ninguém vai ver. Se eu usar, tá beleza. Você sabe. Nós sempre sabemos as nossas verdades e as nossas mentiras. Por isso, cara, que quando você consegue... Na verdade, a vida, ela é uma expansão do que temos dentro para aquilo que temos fora. Sem contar que a vida, ela é realmente espelhativa. Então, quanto mais eu vejo coisa bonita na vida, e óbvio que tem os meus momentos difíceis compartilhados aqui. Quanto mais vemos coisas bonitas na vida, quanto mais vemos as pessoas também em suas belezas, é porque nada mais é do que
uma externalização real do que temos dentro de nós, cara. E isso é um processo, isso é um trabalho. E isso não faz com que tudo tenha se resolvido. Isso faz com que eu volte aqui nos meus ciclos, ora não aguentando mais viver, triste ou cuspindo fogo. Mas são os processos continuados, cara. Estar aqui gravando não entra em nenhum tipo de egoísmo nesse momento, porque eu tô com todas as coisas feitas. Mas é egocêntrico, é vaidoso, me gera prazer, me dá satisfação. Então é legal você entender isso. Só que eu vou sair daqui feliz. Espero que eu me mantenha feliz durante o dia, né? Com esse olhar, como um olhar de criança para a vida, para as pessoas, para as coisas. Sem ter ficado, sem ficar, no caso, né? Amarrado aos conflitos dos trânsitos ou qualquer outro conflito. Mas eu só estou melhor hoje por conta eu fiz tudo o que eu precisava fazer em casa. E é isso. Espero que sirva aí para quem se identificar com alguma coisa. E ficamos por aqui que eu preciso ir. Demorou? É nóis. Valeu!